A paz do Senhor. Eu gostaria de falar sobre o ferro do machado precisa flutuar. O ferro do machado precisa flutuar. Está escrito uma passagem bastante interessante no livro de 2 Reis, capítulo 6 e verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. No texto que vimos, se encontra uma das passagens mais interessantes de toda a palavra de Deus. Nele está o profeta Eliseu com uma missão ímpar: resgatar um ferro de machado que caiu no Rio Jordão. Quando olhamos esse texto, devemos pensar por que Deus deixou ou quis que este texto estivesse na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Eu penso que a resposta para isso foi um motivo: a conduta, o resultado e o significado para não apenas aquelas vidas, mas para as nossas vidas até o dia de hoje. Primeiro vamos ver o motivo. A escola dos profetas acontecia dentro da casa de Elias, que já havia subido ao céu em um redemoinho. Mas como se tratava de um lugar pequeno, precisava ser ampliado. Aqui entra algo bastante interessante. Não se trata de criar algo novo, mas de ampliar o existente. Nos dias de hoje, há muitos modismos surgindo. Dizem: olha, agora existe uma nova unção, agora tem um novo agir, agora tem um novo evangelho, agora tem uma nova Bíblia, agora tem um novo método. É novo isso, novo aquilo, parecendo que tudo quanto Deus nos deixou através da sua palavra ao longo dos séculos não tem mais valor. Interessante que esta geração acha que pode mudar padrões que foram estabelecidos e utilizados por Deus desde a criação do mundo. Padrões que funcionaram com os santos de Deus no passado e que continuam funcionando com todos aqueles que querem e buscam a verdade. Padrões que funcionaram com Pedro, padrões que funcionaram com Paulo, padrões que funcionaram com Silas, com Tiago, com João e tantos outros. Muitos dizem: hoje a igreja precisa de algo mais moderno. Não estou sendo e nem querendo ser antiquado ao usar, por exemplo, de nostalgia. Apenas estou querendo afirmar que os métodos de Deus em sua palavra ainda funcionam e são os melhores que podemos ter e utilizar para ganharmos almas para Cristo. Esses modismos são passageiros. Nos dias atuais, muitas igrejas estão se aproximando tanto do mundo, achando que com isso atraem mais pessoas para Cristo, que às vezes penso se temos uma igreja ganhando o mundo ou um mundo que está ganhando a igreja. A Bíblia é bem clara: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem é da luz se aproxima da luz, aleluia, para que as suas obras sejam manifestas em Deus. Alguém diz: mas precisamos ganhar os perdidos. Sim, isso é verdade. Nós precisamos, e para isso basta que sejamos o quê? Crentes verdadeiros de uma igreja verdadeira. A luz atrai aqueles que estão nas trevas e que desejam sair das trevas. Você quer ganhar mais almas para Cristo? Mostre Jesus em você e deixe os perdidos virem Jesus em sua igreja. Alguns anos atrás não havia internet, não tinha essas redes sociais e até mesmo certos meios de comunicação como a televisão e rádio eram bastante limitados por causa dos seus custos serem relativamente altos. No entanto, as pessoas vinham na igreja, atraídas não pela publicidade, não pelas redes sociais, não pela internet, não por nada disso, mas pelo toque de Deus em seus corações
para ouvirem a palavra de Deus. Deus tem muitas formas de agir e falar com as pessoas. Devemos confiar na sua ação poderosa e convincente, em vez de buscarmos metodologias questionáveis aos olhos de Deus e dos homens. Não estou dizendo que não precisa ser usado redes sociais. Usamos e isso é importante para ganharmos almas. Segundo ponto que precisamos ver é a conduta. Eles estavam construindo, ou seja, estavam trabalhando. Quando de um momento para o outro uma tragédia acontece. Um deles perdeu o ferro do machado, fazendo com que este caísse no Rio Jordão. Precisamos entender um pouco do que acontecia naqueles dias, nos ambientar um pouco mais para entender o significado disso tudo. O machado era um instrumento muito caro. Antes, por volta lá desses anos 800 a.C., uma perda dessa poderia levar alguém a ter de trabalhar por meses para pagar a dívida. Além disso, era raro de se encontrar. Não eram todos os lugares que havia um machado. Outro detalhe importante, era comum que o ferro se soltasse do cabo. Isso podemos comprovar pelos textos em Deuteronômio, onde aparece a possibilidade de um ferro de machado se soltar e matar uma pessoa. Em outras palavras, esses machados não eram bem feitos naqueles dias. Tudo isso nos leva a entender que quem tinha pedido emprestado este machado era alguém responsável, que temia Deus e que desejava fazer as coisas certas diante de Deus e dos homens. Mas esta mesma pessoa que pediu emprestado estava agora em apuros, pois o que não era seu foi perdido no Rio Jordão. Lembrando que o Rio Jordão tem águas profundas e quando em época de cheias ou épocas de cheias, pode chegar em algumas regiões a mais de 3 quilômetros de largura. Se fosse um irresponsável, a pessoa talvez diria, ainda bem que não era meu, perdeu, azar do dono. Ou talvez ainda dissesse ao dono do machado, te livrei de um problemão, pois o machado que você emprestou estava com cabo e o ferro frouxos, e com isso poderia ter matado alguém. Que bom que se perdeu no rio, não é mesmo? Tem gente assim, iria arrumar uma desculpa. Ou ainda, se alguém perguntasse, você viu o machado? Bem, estava aqui agora mesmo. E ele talvez dissesse assim para tentar se escapar dessa situação. Também pensei que estivesse aqui, mas onde é que foi parar? O machado de repente sumiu. Mas não. Esta pessoa era uma pessoa responsável. Sabia que não poderia usar de falsidade, de desculpas tolas e, acima de tudo, sendo um dos jovens profetas, sabia que Deus tudo vê e não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Lembrando que os olhos de Deus veem todas as coisas. Então esse jovem sai ao encontro do profeta Eliseu e, de forma desesperada, pede ajuda, pois não sabe mais o que fazer. Um dos pontos fortes desta passagem é a conduta do profeta Eliseu. Ele poderia ter tomado muitas atitudes. Por exemplo, você perdeu? Vai ter de pagar. Ou poderia ter dito, vamos orar a Deus para alguém trazer dinheiro para pagar este prejuízo. Ou ainda, ter falado ao moço, como você pôde ser tão irresponsável e não ter tido cuidado com algo que não era seu? Ou ainda, vou orar a Deus para ver o que devemos fazer diante de tão grande calamidade. Ou poderia reclamar. Que coisa séria! Já estamos em uma pobreza, lutando para melhorar e ainda acontece algo deste tipo? Ou ainda poderia murmurar, Deus, onde tu estavas quando o ferro se soltou do cabo? Esqueceu dos teus cuidados para com os teus filhos? Mas ele não fez nada disso. O que ele fez nos chama muita atenção do que é dependermos do Espírito e andarmos no Espírito. Aleluia! Em momento algum, Deus disse a ele, corta um galho e joga no rio e o ferro vai flutuar. Mas como ele soube o que tinha que fazer? Ele soube o que fazer como Paulo e Silas souberam o que fazer quando estavam presos. Ele soube o que fazer assim como Paulo quando precisou enviar um lenço para curar enfermos. Ele soube o que fazer assim como Elias no Monte Carmelo sabia sobre como agir na frente dos profetas de Baal. Ele soube o que fazer assim como Davi sabia que uma funda, apenas uma funda,
com pedras de um ribeiro derrubariam um gigante. Digo isso, pois foram homens. Esses foram homens que deixaram Deus os usar. Foram usados por Deus sem precisar estarem perguntando a Deus o que fazer, pois sabiam que Deus era com eles, que Deus agiria e que eles teriam vitória, pois sabiam o tempo todo que a sua fé em Deus não falharia. E isso faz toda a diferença. Saber que Deus está com você e tudo o que fizer, aleluia, será bem sucedido. Nos dias de hoje há pessoas que dizem ser guiadas por Deus, mas Deus nem que sequer as conhece. Senhor, Senhor, fizemos maravilhas. Esses pobres desviados ainda fizeram maravilhas porque tinham fé em Deus, mas e os que nem maravilhas conseguem fazer? Já pensou nesse? Vivemos em um mundo em que os homens de Deus têm seus egos cada vez maiores e a dependência de Deus cada vez menores. Não sabem para onde ir, nem o que fazer, pois não estão na direção de Deus e tudo quanto fazem dá em nada. Eliseu usa de um galho de árvore para trazer de volta o ferro do machado. Preste bem atenção. A madeira é um tipo de Cristo, o Cristo que foi pendurado em um madeiro. Ele disse que quando for levantado a todos atrairei a mim. Aleluia. Ele é a atração principal da palavra de Deus, que é o ferro do machado. A palavra foi atraída por Cristo, que é a palavra divina, o verbo vivo de Deus. Quando uma mensagem é pregada, fundamentada na palavra de Deus, não de modismos, achismos, bobices, heresias, essa palavra, quando é original, ela confronta o pecador. E por causa desta confrontação, ele é levado a ser atraído para Cristo, a fim de alcançar a libertação. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que tem acontecido atualmente é que muitos não querem mais ouvir a palavra pregada como ela é. Assim como foi escrita, querem um evangelho soft, um evangelho light, um evangelho sem compromisso, um evangelho de sopa de doente, um evangelho de papinha de neném. Não desejam algo vindo dos céus. O mesmo acontece com a música evangélica. Não temos mais hinos com letras e músicas ungidas por Deus, temos apenas uma música cristã contemporânea que é tratada como diversão inocente. Muitos hinos são tão repetitivos em suas estrofes que quase podemos dizer são como um mantra espiritual para ludibriar a mente de muitos crentes, a fim de se sentirem mais confortáveis e emotivos e a pensarem de forma positiva diante de seus problemas. Deus não precisa de cânticos desta forma, que não exaltam e não glorificam o seu nome. O resultado, ou o outro ponto, o milagre de Deus aconteceu naquele dia. Deus sempre opera milagres quando estamos confiando nele e sabemos que ele é a única resposta. O forte deste milagre não é somente o ferro do machado ter flutuado, mas o fato de ele ter flutuado e ter ficado parado no meio daquela correnteza, no meio daquele rio e ainda na direção da madeira que Eliseu havia jogado. Isso nos mostra claramente que quando Deus faz um milagre, ele o faz de forma completa. Em outras palavras, não precisamos ajudar a Deus na realização do milagre, como muitos pregadores às vezes fazem, exagerando e aumentando os feitos, como se Deus precisasse destas propagandas exageradas e descabidas para aumentar a sua glória. Todos sabemos que o ferro não flutua, mas naquele momento não se tratava apenas de um ferro, mas de um ferro que estava tendo as suas moléculas alteradas a fim de poder flutuar. O nosso Deus, ele faz milagres. O nosso Deus é tremendo. Ele faz com que tudo em sua criação obedeça à sua vontade, não importando muitas vezes quais foram as leis da natureza que precisam ser alteradas para que ele alcance seus propósitos. Lembram de Jesus andando sobre as águas?
O homem não foi feito para isso. Não foi feito para andar por cima das águas. Mas Deus quis fazer desta forma e foi feito. Nisso aprendemos que tudo nesse mundo pode ser mudado quando Deus quer. O grande problema é que nós, como adultos, não conseguimos às vezes ver e entender como é grande o poder de Deus. Quando dizemos algo a uma criança, por mais absurdo que seja, ela acredita. Ela acredita que aquilo é verdade, pois a sua mente ainda não está apta para discernir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então ela acredita. Por isso, Jesus disse que devemos ser como crianças, para entrarmos no reino de Deus, pois o reino de Deus é feito de atos muitas vezes impossíveis aos olhos dos homens. Lembro-me de certa feita estar em uma situação muito complicada na minha vida, onde estávamos passando uma série de dificuldades e parecia que não havia uma luz no fim do túnel. E Deus me disse para mim orar sobre a libertação daquela luta que estava passando. E eu disse, mas Senhor, o que tu está dizendo para mim pedir? Isso aqui é uma coisa impossível, isso não há como fazer. Não tem como fazer. E eu me lembro que peguei o jornal Zero Hora, na cidade de Porto Alegre, e as coisas estavam bem complicadas, mas naquele dia, naquele momento, as janelas estavam fechadas, as portas estavam fechadas lá de casa, e eu senti um vento forte, passou no corredor e disse, filho, tu não sabes o que eu posso fazer. Eu nunca mais esqueci naquele dia, porque eu ouvi claramente a voz de Deus, dizendo, filho, tu não sabes o que eu posso fazer. Resultado disso, queridos, é que em poucos dias Deus mudou completamente a situação. O que era impossível se tornou possível e o milagre de Deus aconteceu. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O ferro do machado precisa flutuar novamente nos dias de hoje. Nunca em qualquer época da igreja se faz tão necessário desprezarmos os conceitos humanos, os recursos humanos, os talentos humanos que muitas vezes têm nos afastado de Deus, em vez de nos aproximarmos dele. Precisamos voltar à dependência de Deus. Precisamos depender de Deus mais uma vez e ver quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão bondoso Ele é. Ele quer ser para com cada um daqueles que amam a sua palavra e andam em retidão, um amigo pessoal, alguém que está bem perto de você. Sim, nós precisamos depender mais de Deus. Não estou dizendo que pessoas não são importantes, não estou dizendo que recursos, sejam financeiros, sejam de pessoas, sejam de capacidade, não sejam importantes. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que precisamos depender mais de Deus do que de qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe, fique na paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.